Oi, gente, estamos aqui agora para falar sobre a minha história com ansiedade. A diferença entre a ansiedade patológica e a ansiedade como fator de sobrevivência, na verdade, é que todos nós precisamos da ansiedade para nos movimentarmos. Sem ela, a gente não teria chegado, por exemplo, até aqui, né? Só que o transtorno de ansiedade generalizada, ou seja, a ansiedade de uma forma patológica, ela já é uma preocupação excessiva, uma apreensão excessiva. Em vez da sua preocupação com o trabalho ser algo que vai te causar aquele desconforto, mas aí você apresenta e depois fica tranquilo e tal, não vai ser assim que vai funcionar. Pessoas que têm ansiedade num nível normal, elas podem ter aquele momento de ficar ansiosa para apresentar no trabalho, mas, por exemplo, quem tem transtorno de ansiedade generalizada e não tá em tratamento, não teve ainda uma melhora, ela não consegue apresentar o trabalho. Às vezes ela não consegue sair de casa, ela não consegue fazer coisas mínimas. Então, ela, para ser diagnosticada, além dos sintomas persistirem por mais de 6 meses, tem que ter uma perda ali no âmbito profissional, social, pessoal, no geral. Ou seja, o paciente, ele passa a não fazer as coisas que ele deveria estar fazendo. Por exemplo, ele não vai mais trabalhar, ele não vai mais sair para ver o namorado, ele não vai mais assistir os filmes que ele gosta, ou não vai mais... Ele gosta de ir ao cinema, por exemplo, uma pessoa que gosta de assistir filmes no cinema. Mas agora aquilo deixa ele muito ansioso e pronto, ele não vai mais. São todos esses tipos de perdas que a ansiedade, como patologia, pode vir a causar. Voltando. Ansiedade patológica, ansiedade como fator de sobrevivência. A ansiedade como fator de sobrevivência, ok, todo mundo tem e tá tudo certo. Sem ela, a gente não estaria aqui. Pra chegar no meu diagnóstico, eu vou falar Pra falar do meu diagnóstico, eu vou falar de alguns pontos chaves na minha vida que foram muito importantes, assim, que marcaram pra mim como transformações de uma ansiedade que eu já tinha quando eu era criança. Existem crianças absurdamente ansiosas e eu era uma delas. E eu vou marcar todos esses momentos até chegar ao momento do meu diagnóstico, que foi o momento em que eu cheguei realmente no ápice da doença, né, de não conseguir sair mesmo. Quando eu tinha... Quando eu nasci, a minha mãe parou de trabalhar por uns anos. Então, quando eu tinha uns 6 anos, ela voltou a trabalhar e aquilo foi uma mudança drástica pra mim. Mas eu tinha uma babá. A babá cuidava de mim e do meu irmão. Eu era realmente uma criança meio chatinha, né? Convenhamos, tem crianças que são chatas. Sim. Muito chatas. Eu era muito tranquilo. Eu lembro que eu ficava perguntando o tempo todo a minha babá que horas que a minha mãe chegava, se ela já ia chegar, se ela já tinha chegado. E aí, a minha babá começou a falar que se eu não me comportasse, a minha mãe não ia mais voltar pra casa. E aquilo é muito forte, uma criança de 6 anos. Você virar e falar, a pessoa mais importante da sua vida vai te deixar porque tu não tá te comportando bem. E aí eu levei isso também pro âmbito escolar. Eu comecei a não querer ficar na escola, porque eu achava que a minha mãe ia me deixar na escola e ia embora e não ia mais voltar pra me buscar. Então eu comecei a chorar muito. Eu não fiz, por exemplo, Jardim 2. Eu nunca contei isso pra minha mãe. Eu acabei contando já há uns anos atrás. Porque na época, eu não via aquilo como um possível gatilho. Eu não tinha conseguido entender aquilo. Hoje, com toda a minha experiência, eu já consigo enxergar dessa forma. Mas no início, a gente não consegue enxergar quais foram os pontos da nossa vida que marcaram a gente ao ponto de serem gatilhos. Outro ponto importante da minha vida foi quando eu me mudei de cidade, quando eu vim de Belém pra Manaus. A minha vida mudou completamente. Eu tinha um grupo de melhores amigas muito, muito forte e unido. E naquele ano, foi no ano de 2003, eu me mudei pra Manaus, uma delas se mudou pro Rio de Janeiro e a outra foi pra Portugal. Os meus pais falaram que a gente vinha pra Manaus pra passar um ano. Então eu criei uma expectativa de voltar depois de um ano. E elas voltaram, mas eu nunca voltei. E isso pra mim foi muito difícil. Ver elas reunidas e saber que na verdade eu acreditei em algo que não era real também me doeu. Fora que a adaptação foi bem diferente. Então eu tive uma adaptação bem difícil, porque a minha melhor amiga quando eu cheguei aqui era minha prima. E ela era mais velha, a minha mãe até me colocou na mesma escola que ela pra eu não me sentir sozinha. Um outro ponto pra mim que é crucial, que na verdade ali eu já tinha crise de pânico e eu não sabia, eu não fazia ideia do que era uma crise de pânico, foi aos 16 anos. Eu, no primeiro ano, como uma
boa aluna, eu fiquei de dependência e tive que trocar de escola pra uma escola que aceitasse. Então, até aí, né, ok. O meu namorado de escolinha, ele fez a mesma coisa, ele era tipo eu, né, ele não era um bom aluno. Aí a gente foi estudar na mesma escola e foi lá que a gente começou a morar. E a minha mãe, ela simplesmente odiava ele, odiava, sei lá, se eu namorasse o Satanás, era melhor pra ela do que se eu namorasse aquele menino. Hoje, pensando bem, né, também eu acho. Desculpa. Nessa época a gente brigava muito, a gente brigava absurdamente. A gente brigava de manhã, de tarde, de noite. Isso porque eu passava muito tempo na escola. Eu fazia o segundo ano de manhã e as matérias do primeiro ano de tarde. Então eu passava muito tempo na escola. E na época eu tava meio que de castigo por causa disso. Eu ficava muito tempo sem celular e essas coisas. Então a gente acabou brigando muito, porque eu insisti muito nessa relação. Daí eu comecei a questionar a minha vontade de manter aquela relação, porque a minha mãe, ela tinha reações assim absurdas. Então ela começava a chorar depois de brigar comigo, coisas do tipo, e eu fiquei com medo. De novo, o medo. Eu fiquei com medo dela, de perder ela de alguma forma. Não digo dela levantar e ir embora, não tinha mais esse medo, eu já entendia que aquilo não ia acontecer. Mas talvez inconscientemente eu tivesse o medo que ela me deixasse de mão ou algo do tipo. Quando terminou esse ano, eu terminei o namoro. Aí a gente já volta pra um ano depois, no final do ano. Pera, a gente volta pra um ano depois, a gente não volta pro futuro. Daí, no terceiro ano eu troquei de escola, né? Porque eu não fiquei de dependência. Não fez mais do que a sua obrigação. E aí eu troquei de escola e... Assim, terceiro ano. Eu já não era uma boa aluna em nenhum ano. Vocês imaginam no terceiro ano. Eu estava no La Salle, o High School Musical de Manaus. Eu simplesmente não tava nem aí. E aí eu fiquei de recuperação em apenas 11 matérias. Como você é burro? Mas tu passou em religião? Como assim? Tu não passou em religião? Eu passei em religião, né, como uma boa... Cristã? Eu passei em religião, filosofia e sociologia. E educação física. Passou em 4. Porque eu tinha atestado médico, eu só fazia um trabalho. Eu nem fazia aula de educação física. Enfim, eu fiquei de recuperação em 11 matérias e eu comecei a me desesperar. Porque a minha mãe já tinha gastado tudo com a minha formatura. E eu pensei, meu Deus, eu vou reprovar, não tem lógica eu ir pra festa. E aquilo começou a ficar me causando muita ansiedade. Eu lembro até de um dia que eu pude chegar mais tarde na escola, que eu ia fazer uma prova de história. E aí a minha mãe estacionou o carro ali na Praça do Dom Pedro. E eu simplesmente falei, mãe, espera rapidinho. Abri a porta e vomitei no chão, assim, porque eu tava desesperada, com medo de reprovar. Aí eu entrei, fiz a prova, tudo certo, eu passei. E aí foi ali que eu pude focar na minha colação, na minha formatura, porque eu não tinha nada, eu só tinha o vestido da minha formatura. Os acontecimentos foram todos muito perto. No dia que saiu o resultado da recuperação, era assim, 2 dias depois já tinha missa, no outro a colação e 2 dias depois a formatura. Então eu tive que correr todos esses dias. No dia da minha formatura, eu lembro que eu nem comi, eu só me arrumei e fui. E eu lembro que eu comecei a passar mal, simplesmente comecei a passar mal na minha formatura, que era pra ser, tipo, o meu momento. E eu comecei a passar muito mal. Eu comecei a vomitar lá e tal, e muita ansiedade, mas eu não sabia que aquilo era ansiedade. Daí, em 2014, eu comecei a enfrentar dificuldades para sair de casa. Eu sempre fui uma pessoa que saía bastante, e eu queria sair bastante na adolescência. Então, eu ia pra muito show, eu ia pra vários lugares. E eu comecei a me tornar uma pessoa que não gostava disso. Na verdade, eu achava que eu não gostava. Eu comecei a achar que eu tinha parado de gostar. Pensar em sair me causava uma ansiedade muito grande. Eu lembro que em 2014 eu tinha um show pra ir, na época com o meu namorado e um amigo dele. E eu lembro de estar no trânsito, naquele trânsito infernal pra chegar na Ponta Negra. Eu começava a passar muito mal ao ponto da gente desistir do show.
E no momento que o meu namorado pegou o retorno pra gente voltar pra casa, eu parei de passar mal. E ali eu comecei a entender que não era um fator físico. Até porque eu já tinha passado... Foi mal, rotei. Até porque eu já tinha passado por gastro, por endócrino, por vários médicos. E eu não tinha motivos pra passar mal, né? Daquela forma. Eu ia viajar pra um congresso e me deu um desespero alguns dias antes de viajar, porque eu não queria ir, não queria mais ir. E aí a minha mãe marcou pra mim um psicólogo no plano de saúde. Aí ele me deu um encaminhamento pro psiquiatra pra ele me dar o diagnóstico. Daí eu viajei, fui pro congresso, foi tudo bem, aí eu voltei, como se nada tivesse acontecido, tudo tinha voltado ao normal, eu estava tranquila. Eu achava, na verdade, né, que eu estava tranquila. Aquele encaminhamento ficou na gaveta. Daí, no início de 2015, as coisas desandaram completamente. Porque eu simplesmente comecei a ter medo de ir pra faculdade, mas eu tinha muita dificuldade pra ir. Eu ia o caminho inteiro querendo morrer, achando que eu ia morrer, passando mal. Chegava lá, aliviava. E aí tinha dias também que eu não conseguia ficar lá. Então eu comecei a faltar muita aula, eu comecei a notar que eu não tava conseguindo sair, eu não tava conseguindo comer na rua, porque se eu comesse eu achava que eu já ia passar mal. Tem um momento muito específico que foi... Umas semanas antes, na verdade, eu tinha falado pra minha mãe que eu achava que eu tava precisando de ajuda psicológica. Que eu achava que eu tinha transtorno de ansiedade generalizada. Na verdade, eu lembro de falar pra ela que eu achava que eu tinha agorafobia. Eu lembro que ela falou, ok, vamos marcar um psiquiatra. E a gente marcou um psiquiatra. E eu lembro que era o dia do psiquiatra. E eu tinha passado no estágio da clínica da minha faculdade. Tinha uma reunião com os estagiários. Eu e uma amiga minha, a gente tinha passado, a gente tava, tipo, super feliz. Eu lembro que era mais ou menos umas 2 horas da tarde a reunião. Na hora, eu tava muito empolgada, a gente tava muito feliz. Eu lembro de ligar pra minha mãe e falar, ah, mãe, eu vou com a minha amiga e tal, a fulana. E ela tá aqui em casa e a gente vai direto pra faculdade. Depois a senhora me pega. Eu lembro de entrar no carro super feliz e tranquila. E subir ali aquele viaduto da Recife. E quando eu vi o trânsito, parece que me viraram de cabeça pra baixo, assim. Eu comecei a entrar em pânico, eu virei pra ela e falei que eu tava entrando em pânico. Ela já sabia que eu tava tendo essas crises. Aí ela falou, calma, vou cortar caminho. Aí ela entrou num monte de buraco, eu não sei como a gente parou na faculdade. Eu não tava nem olhando, mas ela entrou num monte de buraco e a gente chegou na faculdade. E tudo isso eu falando com a minha mãe no telefone, desesperada, chorando, dizendo que eu não aguentava mais passar por aquilo, tal. Enfim, cheguei na faculdade. Quando eu cheguei na faculdade, aliviou um pouco. Mas aí eu fui no banheiro, né, lavar a mão, lavar o rosto. E eu comecei a chorar copiosamente e eu não consegui sair do banheiro pra ir pra reunião. Então a minha amiga foi pra reunião e ela ficou indo e vindo. E deu uma desculpa lá na época, pro coordenador da clínica, que eu tava me sentindo mal e eu tava lá fora. E aí, nisso, eu ligando pra minha mãe, desesperada pra ela ir me buscar, que eu queria ir embora, eu queria sair daquele lugar. Aí ela falou, ah, cheguei, tô aqui na frente. Eu não conseguia sair de dentro do banheiro. Eu tinha, em 2015, eu tinha uns 21, creio eu. Eu sou de humanas, eu não sei fazer contas. Eu, com essa idade, dentro do banheiro da faculdade, trancada, eu não conseguia sair. A minha mãe teve que entrar na faculdade, entrar no banheiro pra eu poder sair. No momento que ela entrou no banheiro, tudo passou. E eu pude ir embora. E aí, à noite, a gente foi no psiquiatra, eu cheguei, contei tudo o que aconteceu, chorei muito. E foi quando ele falou que, provavelmente, que eu tinha era transtorno de ansiedade generalizada, passou um tratamento medicamentoso e me indicou terapia. Ele me indicou uma terapia específica. Ele me indicou para fazer terapia cognitivo-comportamental. No caso, a terapia cognitivo-comportamental é uma terapia mais rápida, ou seja, ela traz um resultado mais rápido para pessoas que estão em situações de desespero maior, que seria, no caso, uma pessoa que está com crise de pânico. Ela é uma abordagem, na verdade, bem nova, bem recente. E aí eu comecei a fazer terapia, inclusive eu fazia terapia com essa mesma terapeuta até mês passado. Agora que eu decidi trocar a abordagem, porque como eu já tratei essa questão mais superficial, eu sinto que tá na hora de nadar em águas mais profundas do meu eu. Porra. Então, esse foi o meu diagnóstico. O tratamento foi terapêutico, né? Eu fiz terapia cognitivo-comportamental e o tratamento medicamentoso. Fora isso, eu mudei algumas coisas da minha vida na época. Por exemplo, eu parei de tomar refrigerante por 3 meses. Eu parei de tomar refrigerante por 3 meses, Não, mas eu acredito. porque só tinha acho cafeína. Que... Ah,
Coca, né? É. Coca não é refrigerante. Coca é o néctar dos deuses. Santa laranja. Coca me patrocina, aquela. Eu mudei a minha alimentação, né? Dei uma melhorada ali, porque eu só como besteira, só como fast food. E então eu dei essa melhorada, comecei a fazer pilates, comecei a me exercitar. E eu vi uma melhora, assim, absurda. Em um mês eu voltei a sair. Então quando eu vi aquilo, eu fiquei tipo, meu Deus, isso é incrível, eu tenho que ler mais sobre isso, pesquisar mais sobre isso. E aí foi quando, lendo e pesquisando, eu decidi fazer psicologia. E cá estamos. 1 ano depois. E cá estamos nós, aqui e agora, falando sobre um período crítico da minha vida de uma forma completamente leve. Se eu fosse falar sobre esse assunto há 2 anos atrás, eu acho que eu estaria aqui em lágrimas, soluçando. E hoje eu consigo falar sobre isso porque eu consegui ressignificar tudo que eu passei pra profissional que eu pretendo ser e pra como eu quero tratar as pessoas, como eu quero ajudar as pessoas.